Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Glória a Deus, mais um estudo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber nossas notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre o senhorio do nosso Jesus logo após a nossa vinheta. E Jesus, ele foi reconhecido como Senhor devido à autoridade e o poder que o Deus Todo-Poderoso deu a ele. Vamos ao nosso tema. Jesus é o Senhor e tem toda a autoridade. O nosso texto base está em João capítulo 13, verso 13. O próprio Jesus falando: vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Olha que lindo, que afirmação que o nosso Jesus está fazendo. Ele estava falando aos discípulos após ter lavado os pés de cada um deles. E a gente vê que a nossa Bíblia nos mostra que Jesus realmente, ele é o Senhor. Nós vemos, por exemplo, Tomé reconhecendo quem era Jesus, reconhecendo o senhorio de Jesus em João capítulo 20, verso 28. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Mas se você prestar um pouquinho atenção, para Tomé reconhecer Jesus como Senhor, Jesus precisou se mostrar a ele após a ressurreição. Jesus, ele havia aparecido aos discípulos e Tomé não estava. E Tomé, quando soube, porque os discípulos contaram a ele, ele não creu e ele impôs uma condição para crer. João capítulo 20, verso 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Porque no lado, porque Jesus foi traspassado por uma lança. Mas quando Jesus ele apareceu novamente, onde os discípulos estavam, Tomé estava junto, e Jesus mostrou justamente para Tomé aquela condição que Tomé havia dito. Mas Jesus também repreendeu ele porque ele não creu. João capítulo 20, verso 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E quantas pessoas agem assim nos dias de hoje? Mas Jesus ele repreendeu a Tomé. Ele nos mostra que nós não podemos agir como Tomé, e ainda Jesus, ele abençoa aqueles que não viram ele, mas que creram. Deus, ele age através da fé. João capítulo 20, verso 29, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Olha que tremendo nós pensarmos sobre isso, como é importante nós nos mantermos firmes, termos uma fé inabalável diante de qualquer situação. Um outro exemplo de alguém que não viu o milagre acontecer, mas creu na palavra que foi dita pelo nosso Jesus, foi um nobre, provavelmente pertencente à família real ou um oficial real. E este nobre estava com o filho doente. Ele suplicou a Jesus para Jesus ir curar o filho dele. João capítulo 4, verso 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para Galiléia, foi ter com
com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Olha que interessante, porque este nobre ouviu sobre os milagres que Jesus havia realizado e ele creu que Jesus era poderoso para mudar aquele quadro aonde era iminente a morte do filho. Mas naquele momento Jesus, ele não estava só, ele estava rodeado de pessoas que precisavam ver acontecer o milagre para poderem crer, e eles foram repreendidos pelo Senhor. João capítulo 4, verso 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Olha a repreensão de Jesus. Quantas pessoas querem crer somente depois que Jesus der um sinal ou que Jesus fizer um milagre? Mas novamente aquele nobre, ele se volta para o Senhor Jesus e suplica a ele. João capítulo 4, verso 49, disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Como se ele dissesse: Senhor, não perca tempo com eles não, eu reconheço sua autoridade. Por isso chamou o nosso mestre Jesus de Senhor, e ele falou para Jesus: desce, vai lá onde meu filho está antes que ele morra. Olha que lindo, porque naquele momento Jesus falou com aquele nobre. João 4:50, que diz: disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Aquele nobre, ele creu na palavra que Jesus falou. Lembra do que Jesus disse a Tomé? Bem-aventurado que não viu e creu. Aquele homem, ele creu. Ele não tinha visto a cura do filho dele, mas ele creu na palavra de Jesus e ele foi embora. No caminho, ele foi surpreendido pelos servos dele. Os servos dele trouxeram uma notícia que foi o resultado da fé dele. João capítulo 4, verso 51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive, louvado seja Deus. Porque aquele homem creu, ele recebeu um milagre, creu na palavra do Senhor, ele creu na autoridade de Jesus, ele chamava Jesus de Senhor, porque ele tinha autoridade, ele tinha poder para mudar a circunstância da vida daquele nobre. Mas também a Bíblia nos mostra um centurião romano. Este já era o servo dele que estava doente, e ele foi até Jesus e ele suplicou que Jesus curasse aquele servo. Mateus capítulo 8, verso 6, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Olha, o servo do centurião, ele estava na casa do centurião e Jesus disse que ele iria aonde estava aquele servo. Mas o centurião olhou para Jesus, o centurião olhou para a miséria dele, a miséria do próprio centurião. Ele não se achou digno da presença de Jesus na casa dele. Ele mostrou para Jesus o quanto ele cria na palavra dita por Jesus. E vamos ver o que aconteceu. Mateus capítulo 8, verso 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Olha que fé! Senhor, eu não preciso que o Senhor se desloque até a minha casa, mas se o Senhor falar uma palavra, o reino espiritual vai agir. É somente uma palavra tua e a história do meu criado será modificada.
modificada. A fé daquele centurião deixou Jesus maravilhado. Mateus capítulo 8, verso 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus estava mostrando àqueles que estavam ouvindo a diferença daquele centurião que era romano para aqueles que eram israelitas, aqueles que ouviram a palavra de Deus, aqueles que liam a palavra de Deus. Mas a gente vê que o Senhor os repreendeu e aquele homem, aquele centurião, ele reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus ele tinha toda a autoridade e ele tinha poder, e aqueles que rejeitaram ao Senhor, estes Jesus lhes deu uma advertência. Mateus capítulo 8, verso 11, verso 12. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus, quando ele veio justamente para os judeus. A Bíblia fala que ele veio para o que era seus, e a partir de então os judeus iriam proclamar a Jesus o evangelho. Mas aí o que Jesus repreendeu eles? Muitos virão de um lado e de outro e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Em compensação, vocês que não creem na minha palavra, que não me recebem como Senhor, vocês vão ser lançados nas trevas exteriores. É muito importante nós entendermos isto, porque nós servimos ao Senhor Jesus, nós conhecemos Deus através da Bíblia Sagrada. Aquele centurião recebeu um milagre porque ele creu na palavra de Jesus. E as pessoas que vão à igreja, que ouvem Jesus falando com eles através de uma profecia, através da própria palavra, e não dão credibilidade. Ou no momento eles ficam todo contentes e logo depois como se Jesus não tivesse feito promessa nenhuma. Precisamos estar atentos a isso. Mas aquele centurião, ele recebeu um milagre porque ele ousou crer na palavra de Jesus. Mateus capítulo 8, verso 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Olha que interessante, ele foi, a ordem de Jesus é vai, porque como você creu, do jeito que você creu, te será feito. E se Jesus perguntasse isso para você, será que você receberia alguma coisa de Jesus? É importante nós pensarmos sobre isso para não entristecermos o nosso Senhor. Mas vamos ver um outro milagre de alguém que ousou crer na palavra dita pelo nosso Senhor Jesus. Esta é uma mulher cananeia ou cirofenícia. Ela estava com a filha endemoniada, mas sabe o que ela fez? Ela foi ao encontro de Jesus, ela reconheceu que Jesus é Senhor. Mateus capítulo 15, verso 22. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Imagina a situação daquela mulher, imagina o estado da filha dela, mas ela continuou, ela clamou, mesmo quando Jesus não respondeu nada. Ela clamava a ponto de incomodar os discípulos. Mateus capítulo 15, verso 23.
Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. É lindo a gente ver o desespero dela, a necessidade dela de ver a filha dela libertada, fez ela clamar por socorro. Quando ela chega perto de Jesus, a atitude dela é adorar ao Senhor. Ela adorou ao Senhor antes dela fazer o pedido. Mateus capítulo 15, verso 25. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha, ela está reconhecendo o Senhor Jesus como o Todo-Poderoso, como aquele que podia agir, como aquele que podia mudar aquela história. A atitude de Jesus foi interessante. Jesus mostrou para ela mais uma vez, para aqueles que estavam com ele, que a prioridade dele eram os judeus. Já os gentios, no caso dela, todos os que não eram judeus eram considerados gentios, e eles eram tidos como cães. Isso era um costume normal entre eles, era comum. Jesus não estava maltratando ou humilhando ela, tanto que Jesus vira e fala no diminutivo, ou seja, Jesus está falando carinhosamente, mas está mostrando ainda não é o tempo de vocês. Mateus capítulo 15, verso 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Imagina ela ouvindo aquilo, ela estava adorando, ela estava clamando, ela estava reconhecendo que Jesus podia mudar aquela história. Ela perseverou, ela falou com Jesus, ela mostrou fé para Jesus, e Jesus ficou maravilhado também. Mateus capítulo 15, verso 27, que diz: e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha que tremendo! Aquelas pessoas que seguiam a Jesus, eles tinham o privilégio de se alimentar da palavra de Jesus, assim como nós temos o privilégio de nos alimentarmos da palavra do Senhor. Mas era como se ela falasse para Jesus: nós não estamos comendo diretamente da mesa, não, mas ao ouvir sobre quem era o Senhor, seriam as migalhas. Quando ouvi falar sobre ti, eu me alimentei e eu tenho fé. Por isso que fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. E ela mostrou para Jesus que ela creu no que ela ouviu, ela creu que Jesus é Senhor, que Jesus tem autoridade no reino espiritual, no reino das trevas, e ela recebeu um milagre, aquilo que ela estava precisando. Mateus capítulo 15, verso 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Imagina, mais uma vez Jesus traz: seja feito conforme a tua fé. E Jesus, ele nos mostra que ele é Senhor, que ele recebeu autoridade e poder de Deus. Mateus capítulo 28, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, falando aos discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O nosso Jesus, ele é Senhor, ele tem autoridade, ele tem poder, e todos os exemplos que nós vimos reconheceram que Jesus é o Senhor, que o nosso Jesus tem todo o poder e autoridade. Eles creram nele e eles receberam o que estavam necessitando, receberam ajuda, receberam cura, receberam libertação e puderam se alimentar da palavra de Deus. Muitos não conseguem ser perseverantes, muitos desistem
E muitos também não reconhecem o nosso Mestre como Senhor da sua vida. Eles não querem se submeter ao senhorio de Jesus. Eles querem viver segundo a sua vida, como diz a palavra de Deus, uma vida vazia, uma vida vã, e como diz Salomão, correndo atrás do vento para ver se encontram a felicidade. A felicidade está no Senhor Jesus. Nós vamos ver Lucas capítulo 18, verso 7 e verso 8, que fala: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Nós vemos que quando fala, ainda que tardio para com eles, ainda que as pessoas acham que Jesus está demorando para resolver, para curar, para agir, aí a gente para um pouquinho para pensar, Jesus está encontrando fé em você. É necessário perseverança, é necessário crer para receber e não receber para crer. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.